Olá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês baseado numa experiência que eu tive com um professor de estatística no primeiro ano da faculdade. Professor Messias, né? Ele ministrava estatística, ele já era uma pessoa de idade, né? Cabelinho branco, né? Uma pessoa já mais velha. E ele muito sereno, né? Nunca vi ele se exaltar. E ele entrava na aula, dava a aula dele, conversava com a gente e tal. Tinha, evidentemente, a turminha da frente, que prestava mais atenção. Tinha a turma mais do fundo, que não prestava atenção e ficava lá vendo outras coisas. Eu, normalmente, estava na turminha do fundo, né? E é lógico que isso, do ponto de vista do aluno, né? Do ponto de vista do aluno, era assim, ó, não, isso aí não me interessa e tal. E a gente largava, né? Algumas coisas me interessavam. No começo eu estudava até junto com uma amiga minha, que ela era muito boa, muito séria com o estudo, né? Com a disciplina, sempre levou tudo a sério. E eu estudava muito com ela, ia na casa dela, a gente estudava lá. Começando a estudar estatística. Não, vamos começar, vamos. Eu tinha um livro grosso assim, falava, vamos pegar, então pegava esse livro, né? E começava a estudar. Então, era um começo, né? Era um começo. Mas eu largava, tá? Largava e eu estava mais interessado em conversar com as pessoas, outras coisas, não sei o quê, do que assistir às aulas. Não todas, mas a maioria. Bom, era uma maturidade minha, era assim, lógico, né? E o professor na dele. Na prova, como que era? Ele dava a prova, distribuía a prova lá na classe, e sentava lá e ficava na dele, né? E cada um fazia o que queria. Então, por exemplo, você saía daqui, levantava da cadeira, ia lá, copiava um exercício do colega e tal, e trazia. Ele não estava muito preocupado com isso, mas ele alertava a gente, né? Em alguns momentos, assim, ele falava. Primeiro, lógico, ele mostrou todo o interesse da estatística para quem estava fazendo biologia, o curso que eu estava fazendo, ciências biológicas, né? E ele mostrava isso, né? Mas a gente que não estava muito ligado com isso, tá certo? Começo do curso tudo bem e tal, mas depois vai passando as aulas, a gente vai largando e outros não. É lógico que ele falava também para gente, mesmo que você não aprenda aqui, você vai ter que aprender, porque isso aqui é muito importante para o biólogo, né? Principalmente aquele que vai fazer pesquisa, coisa e tal, e você está envolvido com pesquisa o tempo inteiro, os artigos usam vários, né? Usam a questão da estatística, quando trabalha com números, usa estatística, e você não vai se livrar disso tão fácil. E é melhor você entender. Mas, né, aí fica a questão de cada um. Ok? Veja bem, de onde vem essa imaturidade? Né? Embora naquela época o ensino médio e fundamental, que era na verdade o colegial, o ginasial e o primário, né? Então, o primário lá no comecinho, depois 4 anos, depois mais 4 anos do ginasial e depois mais 3 anos do colegial, né? Anteriormente tinha o científico ao invés do colegial, mas aí na minha época já tinha, estava passando, acho que uns 2 anos na frente já era científico e no meu caso já era colegial, que foi quedas de nível de qualidade, tá? Nesses cursos, né, que ainda eram bons, a gente aprendia a sobreviver, mesmo assim não funcionava muito, né? Não sei se era comigo, mas enfim, não posso achar que eu era a exceção da turma, não é? Hoje, isso é pior ainda. Isso é pior ainda, porque o indivíduo gasta 5 anos do Fundamental 1 para mostrar para o aluno que ele pode, que ele sabe, que ele é bom, que tudo que ele quiser ele pode, para ensinar uma série de valores culturais e alguns valores ideológicos, passar para esses alunos, mas não ensina, né? Ou pouco ensina ele a lidar com situações adversas, com situações que a gente tem que engolir muitas vezes, né? Isso é um aprendizado de vida. Veja, 5 anos
o aluno ali passando no começo, né, no Fundamental 1, com professores, e muitas vezes não está sendo preparado para isso. Algumas escolas particulares, a gente sabe que cuida muito bem disso. A pública, infelizmente, não. E muitas particulares também não. Porque elas falam a linguagem dos pais. Né? O pai e a mãe acham que, olha, isso daqui, meu filho é uma gracinha, meu filho é perfeito, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Né? Como assim você está falando isso com meu filho? Quem é você para falar isso do meu filho? E assim vai, coisas que começam a inverter, né? A responsabilidade da sala de aula está na mão dos professores, mas eles não podem ter umas travas ali, porque está na mão, na verdade, dos pais. Porque quem paga a escola são os pais, e aí então traz esse tipo de problema, tá? Quanto mais fraca a escola, mais elas ficam na mão dos pais. Quando a escola é boa e tem autoconfiança na qualidade dela, se os pais não quiserem que tirem, né? Porque sabe que a maioria vai permanecer ali, né? Então, esse é um quadro que nós vivemos mais recentemente, certo? No ensino Fundamental 2 é a continuação desse quadro, né? Muitas crianças acham lá que eles mandam na escola, certo? E vão perdendo a chance de conviver com os problemas, né? Os problemas são resolvidos por alguém. E aí vai passando. No ensino médio, fala, agora é com você. Se você quer fazer uma faculdade, você tem que se preparar bem. Se você quer arrumar um emprego nível técnico, que seja, você tem que se preparar bem. Porque a concorrência não é pequena. Mas não é isso que acontece. No último ano do ensino médio é onde a coisa ferve, né? Aí, opa, a partir de dezembro eu sou um desempregado. O que eu vou fazer da vida? Não é? E aí começam algumas preocupações. E aí vai lá para o cursinho. Por que existe cursinho? Né? Essas escolas, por exemplo, o Objetivo, o Ângulo, né? E outros que tinham, eram cursinhos pré-vestibular, que depois viraram escolas regulares, porque o sistema permite, ok, né? E eles viram que era um bom negócio. E também alguns acreditavam que era uma boa alternativa, porque para quem está investindo em educação, poxa, se puder ampliar o sistema, vai conseguir ampliar e vai fazer, porque está querendo algo para a educação, não é? Então não pode achar que tudo se resume a dinheiro. Óbvio que nas particulares o dinheiro é muito forte, porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro vem das pessoas que estão lá. Não é o governo que vai lá e injeta dinheiro. Na pública não. O dinheiro vem. Ah, vem pouco, mas vem. Tá? Então, é esse o ponto. Então, veja, no ensino médio, né, chega no último ano, o aluno começa. E aí, muitos escolhem o que dá para escolher. Escolher o que dá para escolher aquilo assim, ah, mas aqui eu não vou conseguir entrar, porque eu não sou muito bom, certo? Eu vou pegar aquele curso ali e escolhe um caminho profissional baseado na incompetência. Como eu sou ruim, então eu vou pegar esse negócio aqui e vou ser isso o resto da vida. Não precisa ser o resto da vida, mas, puxa vida, tem um impacto na vida do indivíduo. Fazer um curso de graduação tem um impacto, não é? Não são poucos anos, não é pouco tempo investido, entende? Então, o que acontece? Esse preparo, né, ele já é equivocado. Quando chega na graduação, você fala, poxa, você está na graduação. Ah, mudou da água para o vinho? Não mudou da água para o vinho, mas tem que haver um impacto, tá? Onde alguém nesse sistema tem que cobrar dessas pessoas a resolução de problemas reais da vida. Porque senão nós estamos escondendo esses indivíduos da vida. Né? E esse professor, ele não cobrou, mas ele alertava a gente, ele falava. Né? E alguns, provavelmente, perceberam tardiamente o quanto perdeu a chance de aprender no momento certo. Porque um sistema de ensino, ele vai, nos momentos certos,
ele vai te ensinando coisas. E muita gente abre mão desse aprendizado. E lá na frente, muitos ficam até sem entender por que a coisa não está dando certo. Exatamente porque você pulou degraus importantes que não poderiam pular. E essa experiência de estatística foi uma. O que aconteceu? Eu entrei na universidade, eu me formei, 2 anos depois, deixa eu ver, 3 anos depois, eu fui contratado na universidade, na Unesp, né? Como professor. Eu era muito jovem, né? Pouca experiência, eu estava terminando o meu mestrado. E aí você já começa a ter alunos. E você tem que dar aula, tem que instruir esses alunos. Mas que experiência você tem? Muito pouca, né? Você faz o melhor que você pode. Erra, certo? Você está aprendendo junto com eles, coisas diferentes. O conteúdo você tem que saber. Óbvio que você não tem a experiência suficiente até para lidar com aquele conteúdo de um jeito diferente. Você se baseia muito em livros específicos. Olha, esse daqui é o meu livrinho de cabeceira que eu vou então reproduzir o que está aqui. Né? Se falar qualquer coisa, opa, está no livro. Certo? Então a insegurança leva a coisas desse tipo. Depois disso, você vai adquirindo mais experiência e tal. Mas acontece também que como você é mais próximo dos alunos, por uma questão de idade, né? Convive meio junto ali, e a diferença de idade não é tão grande, 4, 5, 6 anos que seja, mas não é muito grande. Então isso traz a gente numa proximidade que faz a gente se parecer mais legal. Às vezes a gente é legal por insegurança, às vezes a gente é legal porque a gente discute as mesmas coisas, porque a diferença de idade não é muito grande. Isso aproxima. Então aparecem muitas pessoas querendo trabalhar com você. Né? Ah, quero fazer estágio com o Gilson, quero fazer estágio ali, quero fazer estágio com aquele professor, com esse. Por quê? Por causa da proximidade. Né? Não seja uma regra geral, mas isso foi uma coisa que aconteceu, né? Já que eu estou relatando as coisas da minha vida, né? E que dá para a gente puxar para outros lados também. E eu comecei a receber esses alunos, eu ficava, então, cuidando deles, fazendo estágio, e muitos deles iam fazer, no último ano, o TCC. Né? Não chamava TCC na época, mas era monografia de conclusão de curso. Né? Monografia de conclusão de curso. E eles faziam uma pesquisa científica, escreviam o artigo, não era nem artigo, era monografia, uma mini tese, né? E ponto. Era avaliado e tal, e aí eles se formavam, tá? E nisso daí, óbvio que eu trabalhava com questões numéricas, qualitativas, mas principalmente numéricas, quantitativas, e com isso eu precisava de analisar os dados e precisava de estatística. Só que a estatística foi dada lá atrás. Eu não sabia nada. Sabia da importância. O meu orientador tinha me ensinado mais estatística, porque daí eu estava querendo aprender com ele. Porque se o meu orientador falasse assim, olha, segue esse caminho que é bom, eu ia seguir. Se ele falasse, olha, leia esse livro, até sem falar para ler, se ele falasse bem de um livro, eu ia atrás do livro para comprar. Se eu podia, eu comprava. Se eu não podia, paciência. Né? E era esse caminhar. Né? Então eu aprendi algumas coisas ali, fazer alguns testes mais usuais, o que quadrado, um TST, alguma coisa assim, que pelo menos comparavam grupos, aquelas coisas que não eram sofisticadas, mas eram básicas. Mas eu via a importância, né? Estava trabalhando, fazendo estágio como orientador. Então isso eu trazia, tá? Mas era pouco. Então eu ia atrás do estatístico. E não fui atrás desse professor. Nem lembro por quê ou como aconteceu. Primeiro eu tinha um professor, o Paulo Cury, que eu tinha mais afinidade com ele porque ele deu aula de matemática para a gente. E era o que eu conhecia, mais assim, e procurei ele. E a gente fazia, ele tinha umas reuniões com os estagiários dele, eu já era professor, mas eu ia lá, assistia algumas reuniões, assistia umas 3, 4, assim, né? Discutia algumas coisas interessantes, então ele falava de pesquisa, de ciência. Mas quando eu precisei mesmo das análises, eu procurei um outro professor que me indicaram, não lembro como, é o professor Carlão, conhecido como Carlão aqui na Unesp, em Botucatu. Né? Até hoje ele é bem conhecido. E
fui com ele e eu levava meu aluno junto, né? Qualquer trabalho que fosse, era 4, 5, 6 monografias por ano, e eu ia com os meus alunos juntos lá para aprender junto. E fomos aprendendo assim, por quê? Porque eu não aprendi antes, tá? E lógico que eu estava, cada trabalho que fazia de monografia era uma coisa diferente da outra. Eu orientei em comportamento humano, em comportamento de vespa, comportamento de formiga, era tudo comportamento, né? Comportamento de fisiologia, alguns mais fisiologia, outros mais comportamento. Provavelmente no início, que eu não tinha equipamento, né? Era muito a questão de pesquisas de observação, tá? E fazia isso com várias coisas, com, sei lá, com mamífero, com isso, aquilo, né? Isso dava uma diversidade interessante para mim, e cada pesquisa tinha um delineamento próprio. Não era um padrãozão, olha, aqui a gente faz isso e segue, 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 segue. Não, não, eu estava me construindo. E essa padronização, em alguns casos, ela é necessária, em outros casos, não. No meu caso, felizmente, não. E trabalhei com vários, eu trabalhei com mais de 8 departamentos do meu campus, né? Então eu me diversificava bastante, e isso foi me dando uma visão de várias alternativas de pesquisa. Acho que isso foi muito bom para a minha carreira, né? E nisso daí eu levava meu aluno, chegava lá, o Carlão explicava para a gente, ele era muito didático, muito claro, ele, quem sabe, sabe, né? A pessoa é clara, ele explica assim, pá, 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 né? Então eu ia aprendendo. Até que chegou um ponto que eu já não ia mais com o meu aluno, mas eu via o resultado que tinha vindo. Porque se o aluno trazia alguma coisa errada, é porque ele não soube explicar direito para o estatístico. E se ele não explicar direito para o estatístico pode chegar num teste equivocado. Então tem que saber estatística pelo menos para conversar com o estatístico. Tá certo? Você não vai saber a estatística do estatístico. Você tem que saber para se virar. Mas se virar certo. Mas se virar mais ou menos. Em questões mais simples a gente resolve, né? Se você for no médico, toda vez que você entra qualquer coisinha, você fala, poxa, a maioria da população se resolve, né? E quando a coisa aperta, vai. Fala, mas não pode se automedicar. Não tem médico para atender todo mundo, para qualquer probleminha. Hoje você vai marcar um médico, ele vai marcar para você para daqui 4, 5, 6 meses. Daqui 4, 5, 6 meses já passou o probleminha, ou você morreu ou saiu sozinho. Então, não é essa a realidade. A realidade não é essa. Não tem profissionais para isso, né? E estatística também, não tem que ficar qualquer coisinha atrás. E mesmo que para entender um trabalho científico, você precisa entender estatística. Alguma coisa você precisa. E se você não entende quase nada, esquece, você não vai entender aquele trabalho, você vai ter uma vaga noção. E cientista não pode ter vaga noção. Ele tem que entender um pouquinho melhor, pelo menos aquilo que o ser cientista exige que ele saiba, né? Só que eu não aprendi lá na hora certa. Então eu comecei a aprender aí algumas coisas. Chegou um dia eu falei para o Carlão, Carlão, eu quero, isso já fazia 5 anos que eu estava contratado. Eu falei para ele assim, Carlão, eu quero aprender estatística, eu quero fazer um curso seu, né? Um curso de graduação, o melhor curso que você tiver. Ele falou, não, eu só tenho um curso na pós. Você vai fazer esse curso lá comigo. Eu falei, não, Carlão, na pós eu não. Eu quero fazer o da graduação. E foi bom. Eu peguei o menor curso que ele tinha, no curso que ele dava para zootecnia, melhor no sentido, inclusive, de conteúdo e tal. Eram 2 disciplinas conectadas, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Então eu fiz a primeira e fiz a segunda. Uma era de planejamento, de delineamento de estudos. E a outra era mais os testes, coisa e tal, né? Tinha toda uma introdução, mas chegava nisso, na essência das duas. Então eu fiz uma e fiz a outra, tá? E eu sentava na primeira fila ali e ficava. No intervalo eu saía com ele, a gente ia tomar café, conversando, e sempre aprendendo. Conversava coisas que você não ia achar nos livros. E mais do que isso, você podia até achar nos livros, mas para você achar ia demorar tanto, né? Ou tinha que ler tanto para entender aquela coisa que ele falou. E esse convívio me trouxe muito aprendizado dentro de estatística, né? E foi o Carlão que me trouxe isso na vasta maioria das vezes. Você aprende com outras pessoas também, mas o grosso foi ali, e não abro mão desse agradecimento, desse reconhecimento ao trabalho dele para a minha atividade científica, tá?
Então, veja, e eu estava aprendendo ali, um curso de graduação, já estava defendendo doutorado, foi no ano que eu estava defendendo doutorado, eu estava aprendendo ali por quê? Porque eu não aprendi lá atrás. Por que eu não aprendi lá atrás? Porque o professor não me obrigou a aprender. Ele me deu a liberdade de querer ou não. E a vida, as coisas que a gente aprende substanciais, elas são assim. Né? Se ele talvez tivesse me obrigado, talvez eu tivesse estudado, passado, como eu passei, na disciplina, mas talvez eu não tivesse gostado da matéria. Né? O que aconteceu? A necessidade me levou a ir atrás. Fui, aí era diferente, aí eu queria aprender, eu tinha sede por aprender aquilo. E quanto mais se aprendia, mais ficava legal. Né? Lógico que eu não chego nos pés do que o Carlão sabe de estatística, não tenho dúvida disso, mas eu consegui aprender o suficiente para ensinar outras pessoas algumas coisas, aquilo eu ensino o que eu sei. O que eu não sei, eu não ensino. Já é um grande mérito, né? Tem gente que ensina até o que não sabe. Aí não, eu ensino o que eu sei, pego as dicas todas que eu aprendi nesse tempo, coisas que eu fui depois, lógico, eu fui estudando, pegando livros, isso, aquilo, mas a base estava lá. Tá? Uma coisa que eu aprendi na vida eu uso até hoje, né? E que eu não era assim, mas eu aprendi, foi o seguinte: não queime etapa. Vou dar um exemplo da minha vida mais claro. Tá? Eu sempre gostei de inglês. Às vezes me conhece por gente que eu fico estudando inglês. Não aprendo, mas eu fico estudando. E eu tenho muita dificuldade de audição. Na época eu não tinha dificuldade de audição, mas eu nunca fui bom de som. Tá? Nunca fui bom. Som não foi minha praia. Tá? Para música eu era terrível. Né? Então não tinha jeito. Mas, então o inglês para falar, para ouvir, era mais difícil para mim. E eu fiz com professor particular, foram 10, 15 anos com professores particulares, fazendo, para não perder aquela coisa e tal. Mas eu focava mais na escrita. Eu queria aprender a escrever bem. Não escrevo bem, mas eu escrevo bem acima da média. Depois eu vou escrever e submeter um artigo para uma revista que vai ser examinado. Tá? Pelo menos isso eu tenho certeza que vai. Né? Vão corrigir o inglês, evidentemente. Eu já nem dou essa chance para eles, eu já mando corrigir antes. Mas a essência está lá. Tá? Então, e gramática, estudei muito e tal. Então, nisso daí. Agora, o falar, o entender, ainda é um problema para mim. Agora, mais ainda com essa dificuldade auditiva. Então, o que acontecia? Eu sempre fui atrás. E eu faz 1 ano e meio que eu estou fazendo um curso de inglês. Para exercitar, né? Exercitar mais a parte de ouvido, coisa e tal. Está melhorando, sim, por incrível que pareça. não dá para desistir, melhorou bastante. Tá? Coisas que eu ouvia, não conseguia entender, hoje eu consigo. Não é simples, mas é um motivador. Eu estudo todos os dias. Um tanto, às vezes meia hora, às vezes 1 hora, às vezes 3 horas por dia. Eu estudo. Né? E estou fazendo um curso, então, na internet. Só que esse curso eu tenho até hoje, opções de pular. Eu não pulo. Eu comecei do beabá. Comecei com a primeira lição. E fui fazendo. Fazia inteira, depois o segundo, terceiro, então várias, tem muita coisa. Eu cheguei na metade ainda em 1 ano e meio. É longo. E o que acontece? O que eu estou tentando mostrar para vocês com isso? Né? Que não dá para queimar etapa. Por quê? A hora que você está aprendendo coisas que você já sabe, você descobre que no processo de aprendizagem alguma coisa não foi bem entendida. Hoje eu pego coisa que eu sei, mas hoje eu entendi um pouco melhor por que aquilo. Então essa construção, ela é importante. Tem gente que quer construir o 2º andar sem ter feito o primeiro. Isso não funciona. Vai ficar frágil. Então é melhor você ir caminhando. Não precisa aprender tudo do beabá para cima, mas saiba que as lacunas têm que ser estudadas. Você pode inverter um pouco a ordem das coisas, mas as lacunas têm que ser estudadas. Você pode morar no exterior, aprender a falar, se comunicar, depois ir entender o idioma, que aí envolve estudo. Quando ele fala, eu moro há 5 anos nos Estados Unidos, eu já sei falar bem inglês, mas não sabe escrever. Como não sabe escrever em português e mora há tantos anos no Brasil.
não é? Então, é essa coisa. Então, esse estudo da estatística também não podia queimar etapas. Acabou invertendo a ordem das coisas, mas o básico você tem que ir lá estudar, pegar aquele livrinho do comecinho, muitas vezes estudar alguma coisa, porque ela te atrapalha lá na frente, para você dar grandes avanços. Então, conceitos básicos e fundamentais é o que eu mais estudei. Agora, isso não significa aquelas questões de probabilidade, isso, aquilo também, mas você tem que entender a essência das coisas, tá? A essência da base que você precisa para depois caminhar lá para frente, ou pelo menos se resolver com esse básico, ok? Então, aquele professor lá, o professor Messias, ele sabia que a maioria das turmas ali da classe ia ter que estudar em algum momento. E iriam seguir isso daí, principalmente naquela época, onde para o biólogo, fora o dar aula e fora a pesquisa, sobrava pouquíssima coisa para fazer. Hoje o campo está mais visível para o biólogo. Já era possível naquela época, mas não era o que se pensava, né? Então as pessoas entravam nessas duas vertentes. Ou ia dar aula, primeiro e segundo grau, né? Ou ia para a universidade fazer pesquisa e dar aula. Era isso que restava na grande maioria das vezes. Depois a profissão foi mostrando que ela tem um espectro muito grande, inclusive com empresas, isso, aquilo, né? Tem muita coisa para fazer com ONGs, isso, aquilo, né? Então, ok, ampliou. Mas era o grande caminho. Então você ia precisar daquilo, muita gente ia precisar daquilo, e ele então deixava a gente livre. Falei assim, mas ele devia forçar. Não devia forçar, né? Você tem contra você toda uma família que não quer que force o menininho, a menininha, porque senão vai quebrar. Porque foram criados dentro de uma proteção tal, né, que vai quebrar. Lógico que isso depende da família, mas hoje a prevalência desse tipo de caso me parece que aumentou e muito, mais do que o desejado, né? Então, quando você entra numa universidade, ou nós pegamos essas pessoas e mostramos para eles, né, a força que eles têm que ter para enfrentar a vida, ou então a pergunta é, que profissional nós estamos formando? Tá? Alguns vão aprender na paulada, como foi o caso da estatística que eu revelei para vocês. Quando a coisa começou a bater, né? Aí vamos correr atrás do prejuízo. Assim que o pessoal costuma falar, vamos correr atrás do prejuízo, né? Vamos sanar o prejuízo. Na verdade é isso. E aí então a gente vai tentar fazer um aprendizado num momento que já não era mais você estar fazendo aquilo, mas você não fez, tem que fazer. É melhor corrigir do que levar ao erro, com certeza. Mas que corrigir numa fase avançada também não é tão simples, né? Lógico que é mais fácil você aprender, quanto mais você está aprendendo, mais fácil é você aprender outras coisas. Hoje eu aprendo, eu vejo minha filha estudando, né? Fazendo o ensino, está no Fundamental 2, fazendo aquelas coisas, tem uns exercícios difíceis lá, inclusive de redação, umas coisas malucas. Eu falo, meu Deus, os professores querem ensinar ou querem mostrar que o aluno não sabe, né? Mas é uma coisa que para a gente que é adulto é muito mais fácil, para a gente que já tem um conhecimento, é muito mais fácil ver aquilo. História, geografia, que para mim era um bicho de 7 cabeças, né? Hoje eu vejo que com ela é fácil perceber, eu sei que para ela é difícil, né? Então, muitas vezes eu converso com ela e tal, tentando mostrar um outro lado das coisas, porque para nós eu sei que é mais fácil, mas, né, você vai criando lacunas, e se elas não são cumpridas, cumprir fora de hora nem sempre é tão agradável, tá? E mostra que teve uma defasagem. O quanto a gente puder evitar isso, melhor. Não evitou, sanar é importante, não tenha dúvida disso, ok? Então, gente, o que eu quero deixar de recado para vocês é isso. Primeiro, na universidade, nós temos que tratar essas pessoas como pessoas que precisam ser fortes para enfrentar dificuldades. Pessoas que têm que assumir as responsabilidades pelo que faz. Pessoas que, dentro da questão de ensino, elas têm que fazer a parte delas, senão nós não temos que colocar
nariz vermelho e fazer piadinha para ela gostar da disciplina. Ela tem que gostar da disciplina pelo conteúdo. Ela tem que entender, é uma questão de maturidade. Por que essa disciplina é bonita? Porque o professor é bonzinho, porque o professor conta piada, porque o professor fez um joguinho que a gente se divertiu muito. Será que aprendeu a essência? Será que realmente aprendeu? Será que nós temos que imaginar que as pessoas que estão na graduação são fracas e não conseguem entender coisas difíceis? Não, não é isso. Elas não são fracas, elas podem estar fracas. E se nós seguirmos na mesma proposta que vem lá de trás, elas vão continuar fracas. Vamos chegar na pós-graduação, vão ter problemas sérios, porque lá é um pouco mais difícil, não é? Teoricamente. Você fica um pouco mais à vontade, você tem que ser um pouco mais dono do seu caminho. Se você não aprendeu a ser dono do seu caminho, você tem um problema adicional a todos os problemas que existem em qualquer processo de aprendizagem. E se for depois da pós-graduação, pior ainda. Se tiver que morar no exterior, nossa senhora, vai cair o mundo. E muitos fogem. Fogem de morar no exterior. Fogem de ir para um país de idioma diferente. Prefere Portugal ou países outros que falem o nosso idioma, prefere o mais fácil. E às vezes perde a chance de aprender coisas maravilhosas, não é? Eu perdi a chance de um pós-doc na Alemanha, no Instituto Max Planck. Então, no começo dos meus estudos, né, da minha profissão, e apareceu um professor, ele ofereceu, deixou contato, tudo. Falou, não, vamos, entre em contato, dá para vocês irem lá, sim, não sei o quê. E nunca fui atrás. Perdi a chance. Depois eu fiz meu pós-doc mais para frente, mas perdi a chance. Não é verdade? Hoje eu fico pensando, puxa, teria sido muito importante. Um instituto de renome, muito maior do que aquele que eu fiz o pós-doc, né? Mas, enfim, é isso. Então, gente, pense, né? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é assim que eles falam? Então, a vida é por aí, né? Pense nas disciplinas, não pense que você sabe quais são as disciplinas importantes no seu curso de graduação. Pensa nisso, gente. Ah, eu tinha disciplina que eu falava, isso aqui não vai precisar para a gente. Que prepotência, que, desculpa a palavra, mas que burrice. Achar que o aluno na graduação tem a competência para dizer que essa disciplina não é importante. Qual a experiência profissional que ele tem? E não é 1, 2, 3 anos profissionais, não. São vários anos. Qual a experiência profissional? Nenhuma. É zero. Ele só sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Mas dizer que não é importante para aquilo... E nós, como professores, não podemos chegar para esses alunos e dizer, não, essa disciplina, não liga não, essa não é importante. Se a disciplina está no currículo, ou o grupo que montou o currículo, a instituição que assume aquele currículo é ruim, ou aquela disciplina é importante. Ah, mas é importante para todo mundo? Não, eu vou seguir para esse lado. Você já está querendo se especializar. Não se especialize antes da hora. É uma pirâmide. O caminhar é uma pirâmide. E se você quiser inverter essa pirâmide, ela vai entortar e cair. Não dá. Aparentemente dá. E muitos não conseguem perceber a importância de ter uma base sólida de conhecimento, ampla de conhecimento, para depois afunilar. Não consegue porque ele já se afunilou desde a graduação. E vai. E com essa especialização precoce, ele fica fraco. Ah, ele é muito bom naquilo, mas é uma besta para falar de qualquer outra coisa. E provavelmente nunca vai fazer uma grande teoria ampla, porque ele só sabe a especialidade.
não será aquele profissional que vai avançar além da própria área, que vai trazer muito mais amplidão no conhecimento científico. O pessoal fala, o Brasil não tem prêmio Nobel. Não tem mesmo. E vai demorar para ter. Eu gostaria de ver alguém ser. Alguém genuinamente brasileiro. Não ter trabalhando fora. Trabalhando aqui. Um Nobel digno da educação brasileira. Isso é difícil, na verdade. Até esportista bom, muitas vezes tem que treinar fora. Natação tinha muito disso, outros esportes tem também. Balé também. Ficou top aqui, vai para fora, vai para a França, vai para a Inglaterra. Né? Então, são coisas que refletem o nosso despreparo. Mas então, não tenha a prepotência de achar que esse mundinho basta. Não. Graduação é um ambiente que ele é mais específico do que o ensino médio, muito mais. Mas ele é muito amplo e aproveita essa amplidão. Não desconecte dessa amplidão. Tá? Essa amplidão é que vai te dar base para você cada vez mais ir se especializando e entendendo melhor a sua especialização, sem se tornar um indivíduo fechado, tapado, que só enxerga uma frestinha. Beleza, gente? Pense nisso e sucesso para vocês aí, tá bom? Espero que tudo dê certo com a carreira de vocês e vamos em frente. Se puder aproveitar as dicas ou as coisas